E a gente vai estar batendo um papo agora com a doutora Rita Silva, pneumologista, e a gente vai estar falando, né, doutora Rita, dos riscos, né, dessa questão das fogueiras, desses artefatos, né, é a chuvinha, é o traque, a bomba, né, o que isso pode ser prejudicial para a saúde das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Doutora Rita, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia pessoal, é sempre um prazer estar aqui. Em relação a esse período que a gente está, né, junho, festas juninas, aí remete à fumaça, à fogueira, fogos de artifício, né, e a gente tem aquele público, aquela população que é mais suscetível a isso, que são as crianças menores de 5 anos e os idosos, né. Só a faixa etária já é um fator de risco, e quando você une isso, a faixa etária e a doença comorbidade, se é uma criança portadora de asma, de rinite alérgica, de conjuntivite alérgica ou de alguma outra doença pulmonar, ela está mais suscetível a isso. Da mesma forma, o idoso, se ele tem asma, se ele tem DPOC, se ele tem enfisema, é mais um fator de risco para desencadear sintomas se entrar em contato com fumaça, né? Ô, doutora Rita, então não é só a questão da fumaça da fogueira, dessa tradicional fogueira do São João, do São Pedro, não é só a fogueira, mas também tem a questão daquela chuvinha que as crianças brincam, do traque, aqueles outros artefatos também que saem uma fumacinha ali, que a gente, como pai, nós como responsáveis, na maioria das vezes, a gente pensa que é inofensivo, e na verdade não é isso? Na verdade não é. Uma coisa interessante, pegando esse gancho, é porque assim, a fumaça, ela não desencadeia, não é uma resposta alérgica. A fumaça, ela entra como um fator irritativo da via aérea. E se você já tem uma doença alérgica, já tem uma inflamação na sua via aérea, e essa fumaça vai, aquele pó fino, aquelas partículas se depositam na via aérea, desencadeia os sintomas. Mas falando realmente dos fogos de artifício, que a gente orienta, pneumologista pediátrico orienta a criança não soltar fogos de artifício, tanto para proteger o sistema respiratório como uma questão de segurança, né? Que nenhum é inofensivo, nenhum, até mesmo o traque, como eu tinha falado com você antes, eu já vi queimadura ocular por traque, uma criança jogou na outra, bateu no olho e queimou o olho. Então, nenhum é inofensivo. Então, ele não deve ser usado até por uma questão de segurança e também por uma questão de proteger o sistema respiratório. Doutora Rita, muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas residem em apartamentos. E ali é inevitável, nessa época do ano, por exemplo, chegar o cheiro da fumaça, a fumaça. Existe algo para, aspas, tentar combater, minimizar essa problemática? É só fechar a janela mesmo, se trancar no quarto? O que é que essas pessoas, principalmente que residem em apartamento, podem fazer para minimizar esse transtorno, podemos dizer assim? Às vezes fica difícil a gente minimizar isso, porque de acordo com a posição do vento, o vento vai e leva a fumaça justamente para a janela do seu quarto no apartamento. Às vezes até o cheiro, né? Já começa a provocar. Mas a gente usa de algumas estratégias que podem ou não ajudar, como por exemplo, colocar uma toalha molhada embaixo da porta ou na fresta da janela para evitar que a poeira entre. Além de fechar a janela, colocar uma toalha molhada, né? Para tentar barrar isso, fazer um muro de proteção. Mas às vezes fica difícil, a gente realmente não consegue não se expor. O ideal seria, já que você sabe que o seu apartamento, o vento leva a fumaça para ele, saia de casa na noite do São João, na noite do São Pedro, vá para casa da avó, para casa de alguém para tentar minimizar isso, né? Ô, doutora Rita, então nesse período a senhora percebe um aumento de atendimento no seu consultório, nas emergências? O que é que aparece mais, por exemplo, por conta do período? A senhora pode fazer uma relação do período junino, das fumaças, quais são as doenças mais prevalentes? Principalmente a asma, né? Porque a asma é uma doença inflamatória, tem uma inflamação na via aérea e quando essa fumaça vai, essas partículas se depositam na via aérea, a via aérea reage
aumentando a inflamação e causando uma broncoconstricção. Aí daí vem os sintomas. Então é muito comum nesse período do ano, nas emergências e até no consultório mesmo, as crises de asma e crises de tosse. Tosse é muito o atendimento por crise de tosse nas emergências e nos consultórios nesse período do ano. Doutora, além das tosses, né, quais sintomas se intensificam após essa exposição à fumaça? Como identificá-los? Os principais sintomas são coriza, espirro, coceira no nariz, coceira no olho, a própria tosse, o chiado e o cansaço, que é o sinal de alerta, né? Para você procurar um serviço de emergência, o sinal de alerta é o desconforto respiratório, é você tossir e ficar cansado, desconfortável para respirar, e você precisa procurar um serviço de urgência. De imediato ou algum tempo depois, por assim dizer? A gente distingue aquela pessoa que ela sabe que ela tem uma doença, que ela já acompanha no médico dela e que ela já tem um plano de ação estabelecido. Normalmente o pneumologista faz isso. Ele diagnostica, ele trata e ele deixa um plano de ação. Ó, se você tiver crise, você vai lançar mão dessa e dessa medicação. Então essa pessoa que já sabe isso, ela pode lançar mão da medicação dela para aliviar os sintomas. É diferente daquela pessoa que tem a doença, mas ainda não tem um diagnóstico, ainda não acompanha, ainda não sabe o que lançar mão, quando desencadear os sintomas. Aí, nesse caso, a gente orienta, vá num serviço de urgência, vá para você ser atendido, para você ser medicado da melhor forma possível. A gente não orienta a automedicação de forma sem conhecimento, de forma descontrolada. É diferente daquela pessoa que tem uma rinite alérgica, que começa a espirrar, a corizar, já anda com o antialérgico dela, vai lá e toma, ela já está meio orientada o que é que ela pode tomar. Aí, né, não utilizar, por exemplo, comecei a tossir, já vai comprar o xarope automaticamente. Exato, porque você não sabe o que está por trás dessa tosse, se é infecciosa, se é alérgica, se é viral, se é bacteriana. Então fica aquela coisa assim meio sem conhecimento. Doutora, né? Rita, eu me recordo que na minha infância chegava essa época, é uma lembrança bem familiar, e a minha mãe já utilizava o famoso nebulizador. Funciona na prática? É bom? É um auxílio aí para melhorar a questão respiratória? Fala um pouquinho da questão desse nebulizador, principalmente nessa época do ano. O nebulizador, ele é importante, a gente utilizou muito, por muito tempo, porque ele leva a medicação para o pulmão, né? Você inala aquele vapor e ele vai para o pulmão e leva a medicação, e a medicação se deposita no pulmão. Depois da Covid, desde que começou a pandemia, o nebulizador ele foi colocado meio de lado. A gente não orienta tanto porque ele como é que é a palavra? Ele provoca aerossóis e na época da Covid isso transmitia o vírus. Então a gente não orientava a usar nebulização por conta dos aerossóis que iam para o ar e podia transmitir o vírus. Mas assim, ele é um ajudante, ele é um coadjuvante nas doenças respiratórias. Assim como a bombinha também. Assim como a bombinha. A bombinha ela é melhor do que o nebulizador. A medicação deposita no pulmão melhor do que o nebulizador. Doutora Rita Silva, pneumologista, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. É um prazer estar aqui com vocês, todos muito simpáticos, e levar uma utilidade pública. E é o que a gente orienta, principalmente nesse público, nessa população que é portador de uma doença respiratória, de uma doença alérgica, que evite se expor à fumaça para não desencadear os sintomas, não ter crise, não precisar internar, principalmente, né? Doutora Rita Silva.